Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você aí está me assistindo. Meu nome é Elisa Zafalão, eu sou analista jurídico e atuo como advogada na equipe DocNix e fui convidada para tratar aqui com vocês de um assunto de extrema relevância em nossa atualidade, que é o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados na qualidade. Quem aí nunca ouviu a seguinte frase: os dados são o novo petróleo da economia? Eu vou aqui me arriscar a expor a visão de que, na verdade, eles são até mais valiosos, até porque são um recurso que nunca se esgota. Inclusive, eles estão cada vez mais presentes em cada vez maior quantidade de riqueza, como nós veremos adiante. Quem também nunca parou para pensar na quantidade de serviços online gratuitos que existem, plataformas, e-mails, etc., e nunca veio à mente: aqui não existe produto ou serviço a ser vendido ou comercializado. Então, se não existe, talvez o produto ou serviço seja você, não é mesmo? Aí vem a pergunta inicial: por que essa questão de controle de dados, proteção dos dados passou a ser tão importante não só no cenário empresarial, mas também no cenário social mundial como um todo? Na verdade, essa questão ela sempre foi importante. Talvez aqui no Brasil nós tenhamos demorado um pouco para levar ela com a seriedade que merece. O aumento da tecnologia e da quantidade de informações, da troca de informações e dados, ele leva a um cenário que carece de regulação para evitar o caos, não é mesmo? Esse cenário ele já vem sendo regulado, por exemplo, na União Europeia desde 1995, que culminou aí em 2018 com a promulgação da conhecida GDPR, que é a General Data Protection Regulation, que inclusive é a grande inspiração aí da nossa LGPD. Temos também nos Estados Unidos a CCPA, que é a California Consumer Privacy Act, que entrou em vigor em janeiro de 2020, e nós começamos a ver essa atuação do cenário mundial nesse sentido da proteção de dados. E o que leva a isso, né? A União Europeia, por exemplo, ela tem pautado suas negociações, enfim, sua comercialização juntamente com países que ofereçam a mesma proteção de dados que ela oferece a seus cidadãos. Então, já começa a ter essa pressão externa para implementação de legislações, de normas, de princípios que garantam essa proteção dos dados, certo? E aí, a gente vê que hoje em dia acontece o fenômeno que, ao mesmo tempo que ele é receptor de informações, ele já passa a ser emissor. Você vê uma publicação, você vê uns stories, alguma coisa assim, e já automaticamente já replica aquilo. Então, instantaneamente, a pessoa já passa a ser receptora e emissora de informações. E o que são informações? As informações nada mais são do que dados devidamente selecionados e tratados que resultam nessa informação. E essa informação, ela traz conhecimento e sabedoria que auxilia na tomada de decisões. E nós conhecemos a importância da informação. E a importância, principalmente, da informação qualificada para minimizar erros e reduzir riscos e também perdas. Perdas de todas as magnitudes. Mas, principalmente, também a perda de um recurso que é muito importante para nós, que é o tempo. E fica uma lição de vida que o tempo é um recurso que não dá para recuperar. Um bom exemplo dessa questão da importância dos dados foi relativo à questão da Cambridge Analytica, que é uma empresa privada que combinava a mineração e análise de dados com comunicação estratégica para o processo eleitoral. E aí foram escancarados uma série de processos irregulares de dados que foram coletados em uma famosa rede social. Para se ter uma ideia, há rumores, bem fortes de que essa empresa influenciou diretamente o Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, e também importantes e famosas aí eleições presidenciais pelo mundo, né?
Um outro exemplo dessa coleta de dados e da importância dessa questão foi a inteligência artificial, né, da Microsoft, a TAI, que foi uma conta do Twitter que era administrada por uma inteligência artificial e que no início ela era amável, só publicava fazia publicações bacanas, e ao passar do tempo, com o convívio e a coleta de dados das pessoas com quem ela foi interagindo, ela passou a ser uma conta extremamente ríspida, com publicações de teor censurável. Então, isso prova que a pessoa hoje, ao mesmo tempo que ela é receptora, ela passa a ser emissora, o que comprova esse grande fluxo de dados e informações. Nós vemos aí a grande riqueza dos dados, já que eles nos provêem informações, conhecimento, sabedoria para poder auxiliar na tomada de decisões. Nesse ponto aqui é até bom ressaltar que a gente tem que procurar, claro, fontes seguras, né, de obtenção de dados, para evitar o fenômeno aí que tem ocorrido muito, que é o das fake news. Então você veja que sempre há o lado positivo e o negativo, né, das questões. Esse cenário carece de regulação e principalmente de devolver para o indivíduo, que é o titular dos dados, o que a Lei Geral de Proteção de Dados vem chamar de autodeterminação informacional. Quer dizer, devolver para o indivíduo o poder de saber o que é feito com os dados dele, quem está tendo acesso, como está sendo tratado, como que vai ser excluído, enfim, uma série de questões que devolvem ao indivíduo esse poder sobre seus dados pessoais. Bom, como dito anteriormente, o Brasil ele veio paulatinamente construindo esse cenário de proteção de dados. Começamos lá na Constituição Federal de 1988, que é a nossa atual, né? Caminhamos ali para o Código de Defesa do Consumidor, que também regulou o uso do banco de dados do consumidor, direito a acesso a dados e informações em registros, fichas, enfim. Passamos pela Lei do Cadastro Positivo e a Lei de Acesso à Informação, que é uma lei realmente muito importante aí para garantir, por exemplo, a questão da accountability, né, junto ao poder público e uma série de outras questões. Chegamos na Lei Carolina Dickmann, que é a lei que criminaliza a invasão de dispositivos informáticos sem que haja autorização do titular. E chegamos ao Marco Civil da Internet, que, curiosamente, foi a primeira legislação aí a trazer a palavra privacidade para o ordenamento jurídico brasileiro, certo? Então, diante de todo esse cenário, dessa caminhada no sentido de proteção de dados, surgiu a nossa queridinha da vez, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, tão necessária, como nós visualizamos, nesse cenário mundial atual. E aí vem a grande pergunta: a quem se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados? Se aplica ao poder público, aos hospitais, aos tribunais, empresas privadas, pessoas naturais, enfim, ela se aplica a vários cenários, né? Então vai desde as grandes empresas incorporadoras, enfim, até o mercado e a padaria, entendeu? É uma lei que ela vai dispor sobre o tratamento de dados pessoais com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de privacidade, enfim, de livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural e de liberdade do titular de dados, certo? Então, a LGPD ela vai trazer vários princípios e fundamentos para a utilização desses dados. Princípio da finalidade, da adequação, da necessidade, da transparência, fundamento de respeito à privacidade, inviolabilidade da intimidade, dentre outros. Tá, mas então o que significa tratar dados pessoais? A lei ela vai nos trazer no artigo 5º, inciso 10, a definição do que seria tratamento. Ela traz uma série de termos que definem o que é tratar dados. Esse é o artigo 5º, inciso 10. E eu vou ler para vocês aqui algumas das expressões do que seria tratar dados. Tratamento é toda operação realizada com dados pessoais
como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, transmissão, processamento, arquivamento, modificação, comunicação, transferência, dentre outros. Ou seja, eu costumo brincar, é uma brincadeira, que basicamente olhou para o dado e já está tratando ele. E aí já se aplica a lei, tá bom? Então tem que ficar atento a esse artigo. Dados pessoais. A lei também nos traz esse conceito. É uma informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. O que é uma identificação direta? Vou dar exemplos para vocês. Nome completo, CPF, foto. E o que seria uma identificação indireta, para se ter noção da magnitude dessa questão? Endereço de IP, geolocalização, dados de navegação, que são os cookies. Então, ela é bem abrangente, né? A lei ainda nos traz outras definições de dados, como é o caso dos dados sensíveis, que tem um tratamento diferenciado pela lei, que é o dado sobre a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, dentre outros, que estão definidos na lei, e o dado anonimizado. Nesse sentido, quem seriam os principais atores dessa lei? Nós temos 4. O controlador de dados, que é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados. Temos o operador de dados, que é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que vai tratar esses dados de acordo com o nome, né, do controlador. Temos o encarregado de dados, que é o DPO, Data Protection Officer, que vai ser o canal de comunicação entre o controlador de dados, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o titular de dados. E nós temos, por fim, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão da administração pública que vai ser responsável por zelar e garantir o fiel cumprimento da lei em todo o território nacional. Tá, e como é que eu posso tratar esses dados em conformidade com a lei? A lei, ela vai nos trazer expressamente 10 permissivos legais para tratamento de dados, mas as pessoas elas só se lembram de um, que é o consentimento fornecido pelo titular de dados, mas ele não é o único. Nós temos, por exemplo, também o permissivo para tratar dados para o cumprimento de obrigações legais ou regulatórias pelo controlador, tratar dados para a tutela da vida, para a proteção do crédito, enfim, uma série de permissivos que estão previstos em lei. E eu, como titular de dados, tenho direitos garantidos pela lei? Sim, no artigo 18 da lei, tem um rol de direitos que, inclusive, tem que ser previstos, por exemplo, na política de privacidade das empresas, né, para garantir essa questão da informação e da transparência junto ao titular de dados, e dentre eles estão a confirmação da existência de tratamento do seu dado, direito de acesso aos dados, direito à portabilidade e uma série de outros que estão lá previstos. E agora, como é que eu faço para implementar essa lei? A implementação ela vai depender de um processo de preparação, organização, implementação e manutenção da lei na sua empresa, enfim. E como que eu posso fazer isso? A empresa ela vai ter que criar uma política interna de compliance, inicialmente mapear os dados que são tratados, verificar os riscos, precisa criar um time que ali, o profissional de segurança da informação, juntamente com o profissional do jurídico, para que possam ser criadas todas as medidas de segurança, toda a documentação necessária e sejam criadas boas práticas de governança de dados e assim garantir o rastreamento do dado ali dentro da empresa e poder cumprir todas as prescrições da lei. Se os dados vazarem, em um exemplo, você vai saber como agir, caso você tenha toda essa documentação, esse caminho do dado dentro da empresa.
E, por fim, quais seriam as sanções pelo descumprimento da lei? As sanções elas vão desde multa diária, advertência, multas que podem chegar a 50 milhões por cada infração, publicização da infração, que é uma das penalidades aí bem temidas, né, porque mexe com a imagem da empresa, bloqueio de dados pessoais a que se refere a infração até a regularização e dentre outras que estão previstas ali. E que não é recomendável à empresa que ela seja alvo dessas sanções, não é mesmo? Então, o que foi proposto hoje é reflexão acerca desses temas, em relação aos dados e informações que são cada vez mais necessárias e têm se tornado cada vez mais um insumo fundamental para a vida do ser humano, né? Fica aqui meu recado, espero que vocês tenham gostado do conteúdo e entendido bem essa importância que eu coloquei, para que nós possamos colocar em prática na vida profissional e garantir a qualidade da nossa atuação com todos os stakeholders envolvidos na nossa cadeia laboral e produtiva e também junto à sociedade. Seus dados e sua privacidade importam para a equipe DocNix e nós já estamos preparados para essa nova realidade. Um forte abraço!